Nesse caso, vou falar sobre câncer de endométrio, uma paciente de 58 anos que já se encontra na menopausa, referindo sangramento vaginal que iniciou há 2 meses em pequena quantidade. Então, eu me informo, me identifico como a médica que irá realizar o atendimento, faço acolhimento estabelecendo um clima harmônico. Pergunto o nome, idade, profissão e estado civil. Pergunto a queixa da paciente sem interrompê-la. Na anamnese vou investigar a origem investigar sobre o sangramento, desde quando começou, a quantidade, coloração, se tem cheiro, se ela fez manipulação da cavidade. Pergunto sobre sintomas acompanhados, febre, náuseas, vômitos. Corrimento, perda de peso, pergunto sobre os antecedentes ginecológicos, sobre a última menstruação, sobre os ciclos menstruais como eram, né? Porque no caso a paciente, ela já está na menopausa, desde quando que ela está na menopausa. Pergunto sobre o método anticonceptivo que a paciente usava. Pergunto sobre o preventivo, sobre as últimas consultas ginecológicas, se teve alguma alteração, porque a gente tem que perguntar sobre os anticonceptivos que a paciente usava, porque o anticoncepcional combinado oral, ele é um fator de proteção para o câncer de endométrio. E lembrar que a menarca precoce e a menopausa tardia, elas são fatores de risco. A gente pergunta sobre a vida sexual da paciente, mais de 3 parceiros ao ano é considerada de risco. Pergunto sobre os antecedentes obstétricos, gestações, abortos, lembrando que a nuliparidade é um fator de risco também. Antecedentes patológicos, a diabetes é outro fator de risco. Pergunto hipertensão, histórico familiar de câncer, se faz uso de algum medicamento, se tem alguma alergia. Pergunto sobre os antecedentes familiares, né? Se tem histórico de câncer na família. No caso dos antecedentes familiares, é importante lembrar sobre a síndrome de Lynch 2, que é uma síndrome de predisposição hereditária do câncer de colo retal não polipoide. E então tá relacionado com o câncer de endométrio. Pergunto sobre os hábitos da paciente, se a paciente faz uso de drogas, tabaco, álcool, se ela realiza atividade física. Informo a paciente que vou precisar fazer o exame físico, se ela me autoriza, peço um auxiliar de enfermagem, peço para a paciente subir na maca, enquanto isso lavo minhas mãos, aqueço, verifico sinais vitais, avalio pele, olhos, mucosas, avalio também mama, abdômen e genitália. Nesse caso, o exame físico não vai ter alteração. Passo para orientação e conduta, explico à paciente que o exame físico não teve alteração, que eu vou precisar solicitar alguns exames, vou solicitar a ultrassom transvaginal. Informo a paciente que os achados da ultrassom transvaginal foram anormais, eu preciso referir para um serviço especializado, né? No caso para um ginecologista, e se for necessário, já solicito a esteroscopia com biópsia e realizo o protocolo SPICES, né, para informar a paciente que vai ter que ser vou ter que passar lá para o especialista. Para ser indicado os próximos passos, né? Que pergunto se ela tem alguma dúvida, se ela quer que ligue para alguém da família, sempre lembrando que se a paciente tem o endométrio sem terapia, se ela não faz uso de terapia hormonal e o endométrio dela na transvaginal, ele aparece com mais de 4 de espessura, é bem sugestivo. Se a paciente faz uso de terapia hormonal na menopausa, né, e o endométrio dela for mais de 8 milímetros, é também achado suspeito. E outros achados suspeitos seriam o endométrio atrófico, o endométrio com líquido, o endométrio espesso. Quando a gente solicita a esteroscopia com biópsia, se tiver atipia, a gente já vai pedir para ser realizada a esterectomia.
Sem atipia, a gente faz o acompanhamento, sem atipia, acompanhamento com biópsia seriada. Mas eu vou falar um pouco sobre o câncer de endométrio, que ele ocorre na pós-menopausa, normalmente entre 50 e 60 anos. Os fatores de riscos é a idade, uma delas, né? O estrogênio sem progesterona, por isso que a terapia de reposição hormonal, caso a mulher tenha o útero, é importante fazer o uso da progesterona em conjunto com o estrogênio, né? Porque senão aumenta o fator. Aí a obesidade também, devido a tecido adiposo poder. O estradiol. A diabetes mellitus, história familiar, síndrome de ovário policístico, nuliparidade, menarca precoce, menopausa tardia e hipertensão também, alguns dos fatores de risco para o câncer de endométrio. Sintomas seriam o sangramento uterino anormal. A gente tem que fazer sempre o diagnóstico diferencial, porque devido à atrofia do endométrio, é comum ter um sangramento, né, durante a menopausa. Então, por isso que a gente tem do espessamento, que é sem terapia hormonal menor que 4, que é o normal, e menor que 8 em reposição de terapia hormonal. A gente vai fazer sempre a ultrassom transvaginal e se for necessário, a esteroscopia. O tratamento normalmente ocorre com a cirurgia de histerectomia total e salpingoforectomia bilateral.